Olá pessoal, vamos por uma aula rápida, uma aula com só alguns detalhes que eu quero apresentar a vocês, algumas fórmulas, algumas funções aqui que a gente vai deixar o resto da disciplina mais rápida com isso. A primeira delas é o valor dos juros. Como é que eu calculo os juros? Juros vai ser o FV, valor futuro, menos o valor presente, tá? A mesma coisa que isso é o valor futuro é igual o valor presente mais os juros, naturalmente. Então, seu patrimônio era de 200 mil reais no valor inicialmente na série, aí um mês depois você tem os 200 mil mais R$ 1.000 de aluguel. Então, o valor futuro vai ser o valor presente mais os juros, tá? Deixa eu apagar isso daqui para a gente seguir adiante. Outro conceito que é interessante a gente saber é a taxa de juros, tá certo? Como é que eu calculo a taxa de juros? A taxa de juros vai ser os juros sobre o valor presente, tá? Consequentemente, se isso é o juros sobre o valor presente, se eu quiser saber os juros, eu só estou fazendo um ajuste na fórmula, eu vou colocar, inverter a posição e multiplicar o I vezes o PV, tá? Se você não entendeu como funciona isso, pode tirar dúvida comigo, mas é muito simples. Eu só multipliquei o PV pelo I e depois mudei os lados da equação, tá? Então aqui a taxa de juros é igual juros dividido pelo valor presente e os juros, consequentemente, são a taxa vezes o valor. O que eu quero mostrar rapidamente a vocês é só uma dedução de fórmula. Então, se você quiser apenas aprender o básico, a executar as coisas, você para por aqui, pula esse vídeo. Se você quer entender como funciona a fórmula, então vale a pena a gente seguir adiante. Então, fica a teu critério. Dá pausa aqui e segue para a próxima aula, ou entende a dedução da fórmula que eu vou fazer. Fica a seu critério, tá? Então, vamos lá, vamos entender isso daqui. O que eu tenho nessa situação? Bom, primeira coisa, eu tenho essa fórmula aqui, ó. Valor futuro é igual ao valor presente mais os juros, certo? Tranquilo. A gente viu na dedução dessa primeira fórmula aqui. A gente viu na dedução disso daqui. Beleza. Aí eu vou seguir adiante e eu vou fazer mais uma dedução. A gente viu aqui, deixa eu só voltar porque você vai ver com mais tranquilidade. Essa fórmula aqui de juros, ó, eu vou trocar aqui, tá? Então, o valor futuro vai ser o valor presente mais o I vezes o valor presente. Só que eu tenho que fazer uma ressalva aqui muito importante, que isto daqui é para um período. Um período. Deixa eu botar aqui melhor. Um período. Tá? Eu não estou falando de 2 meses, 3 meses, 4 meses. É apenas um mês ou um ano ou um período apenas. Cuidado, porque juros simples e composto vai ficar a mesma coisa aí, mas quando a gente botar mais de um mês ou mais de um ano, mais de um período, vai fazer diferença. Então aqui embaixo eu estou avisando que isso se refere a um período apenas, tá? Um período apenas. Então beleza. Avisado que se refere a um período, vamos apagar aqui para dar continuidade à fórmula, a nossa resolução, nossa dedução. Então, considerando que seria um período, eu vou seguir aqui. E o que é que eu tenho? Bom, eu tenho o valor presente aqui e o valor presente aqui, então eu posso botar isso em evidência, tá? Que vai ficar FV é igual a PV, que está em evidência, abre parênteses, aqui é como se tivesse 1, né? 1 mais I. Novamente, isto considerando um período apenas. Ok?
Então, considerando um período apenas, assim é que eu chego nesta fórmula. Por que eu estou mostrando isso? É porque daqui a pouco a gente vai se apoiar nessa fórmula, a gente vai tomar essa fórmula de apoio para fazer outras resoluções aí, tá certo? Então, vamos entender aqui o que eu tenho. O valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa. Então, é isso daí que eu tenho. Se eu tiver mais de um período, desculpa, e aí a gente vai entender na próxima aula, que no juro simples, a incidência da taxa é sobre o valor presente sempre. Então, vai ser muito mais fácil de executar. No juro composto, não. Mas você entendeu nessa breve aula alguns conceitos que eu considero essenciais. Primeiro, a gente viu a taxa. Como é que calcula? Aqui a equação para encontrar os juros. Aqui para encontrar a taxa de juros. Então, e aí a gente encontrou mais uma aqui para os juros, que é essa daqui de baixo que está de amarelo. E aí a gente chegou na dedução para essa fórmula aqui. FV igual a PV1 mais I. Considerando que isto é para um período apenas, tá? Ah, professor, e se for mais de um período? Aí a gente vai entender agora o que aqui acontece. Depende se você estiver lidando com juros simples ou juros compostos, tá? Se você estiver lidando com juros simples, a gente vai fazer uma deduçãozinha rápida aqui. Se estiver lidando com juros simples, deixa eu separar aqui. Se a gente estiver lidando com juros simples, vai ser assim, ó. Imagina o exemplo do aluguel que a gente viu na aula passada. Então, eu tenho um apartamento ou a casa, né? Apartamento ou casa. E eu tenho todos os meses o aluguel. Então, no primeiro mês eu tenho aluguel. Depois de um mês, passado um mês, eu tenho o apartamento mais o aluguel. No segundo mês, eu tenho o apartamento. Vou botar só apartamento, tá? O imóvel. Deixa eu botar aqui imóvel que fica mais fácil. Eu tenho o imóvel. Mais o aluguel do mês passado. Mais o aluguel deste mês. No terceiro mês, ao final do terceiro mês, na verdade, ao final do terceiro mês, eu vou ter o imóvel, mais o aluguel que eu recebi no final do primeiro mês. Opa, escrevi errado. Aluguel mais o outro aluguel do segundo mês, mais outro aluguel. E assim sucessivamente e indefinidamente. Eu estou considerando aqui algo muito, muito importante. Isso é juros simples, a gente vai ver depois o que é. Mas no juros simples, a gente é como se não aplicasse o dinheiro. Recebe o aluguel e guarda o aluguel no colchão, tá? Então, isso na prática é muito difícil de se ver. Não é comum, mas a gente tem que mostrar a você como é que é a situação. Então, para juros simples, eu vou botar aqui. Como é que seria esse desenho da fórmula? Seria mais ou menos assim, ó. O valor futuro vai ser o valor presente, que no caso é o aluguel, mais os juros vezes a quantidade de meses, né? Se eu tenho aluguel em um mês, eu vou ter um período, N vai ser 1. Se N for igual a 1, eu vou ter um mês que vai ser um aluguel. Se o N for igual a 2, eu vou ter 2 aluguéis. São 2 meses. 3 meses, eu vou ter 3 meses de aluguel. E assim, indefinidamente, eu vou chamar de N, porque eu vou multiplicar pela quantidade que eu tiver, tá certo? Então, este é o conceito
do número de períodos. E aí, novamente, eu estou considerando isso como juros simples, e por se tratar de juros simples, a gente está considerando que o aluguel não é reaplicado, o aluguel não é reinvestido, tá certo? Muito cuidado com isso, o aluguel não é reinvestido no juros simples. Os juros, percebam que todos os juros de todos os meses, eles estão incidindo sempre sobre o valor da casa. Nunca a gente está incidindo os juros sobre os aluguéis, a gente só incide os juros sobre o valor da casa. Então, eu simplesmente pego e coloco, multiplico a quantidade de meses. E aí, voltando à mesma dedução da fórmula que a gente fez antes, PV, juros vai ser o valor presente vezes a taxa vezes o número de meses, não é isso? Que a gente adicionou esse novo componente aqui. A gente adicionou o componente de número de meses. Então, deixando novamente em evidência, eu posso... Opa, eu coloquei errado aqui, cuidado. Eu coloquei igual, na verdade aqui é um sinal de adição, tá? Pronto. Eu tenho valor presente aqui, valor presente aqui e uma soma. Então, eu vou deixar isso em evidência. Valor presente, abre parêntese, 1, porque eu não tenho só o valor presente aqui, é como se ele estivesse multiplicando por 1, mais aqui eu tenho a taxa e o número de períodos. Então, aqui eu tenho a dedução da fórmula de juros simples. O valor futuro vai ser igual ao valor presente vezes, abre parênteses, né? 1 mais I vezes N. Aqui nós temos a fórmula de juros simples. Então, se você ficou nessa aula até este momento, você sabe exatamente o motivo da gente utilizar essa fórmula sempre em juros simples, essa função em juros simples, tá certo? Então, tá aí, como vocês podem ver, a gente chegou até essa equação e praticamente durante todo o período que você utilizar, durante todo o período que você utilizar juros simples, você vai utilizar esta mesma fórmula aqui, tá? Essa mesma equação. Então, pessoal, é isso aí. Mostramos como é o cálculo de juros, como é o cálculo de taxa de juros. Depois eu mostrei a vocês como é que a gente faz a dedução lógica toda até chegar na fórmula de juros simples. Eu espero que isso tenha sido útil e nos vemos na próxima aula.